Muito boa noite a todos, a todas. Estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje tratando do tema a Amazônia frente a um projeto de país. Nós temos acompanhado o processo de discussão da Amazônia nesse período mais recente, onde estão acontecendo todas as atrocidades que estão acontecendo, e ela tem levado, normalmente, a uma visão defensivista, né, da Amazônia, ou seja, pensar a Amazônia como território, como povo a serem protegidos. A proposta aqui hoje não é discutir dessa maneira, mas discutir o como pensar a Amazônia frente a um projeto de país, ou seja, qual é a importância da Amazônia para a construção do Brasil, a importância da Amazônia do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, enfim, as várias facetas da Amazônia, pensando com a lógica da construção de um projeto de país. Para conversar sobre isso conosco, estão participando presentes a professora Raimunda Monteiro, que é professora titular da Universidade Federal do Oeste do Pará, que trabalha o Programa de Ciências Econômicas e Desenvolvimento Regional, é ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará e é também ex-diretora do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará. E está conosco também a professora Marilene Correia, que é professora titular da Universidade Federal do Amazonas, é ex-secretária de Ciência e Tecnologia do Amazonas e é ex-reitora da Universidade do Estado do Amazonas, sendo também membro eleito do Conselho da SBPC. Eu vou, para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar que o Vicente Trevas, nosso presidente, faça uma abertura dos trabalhos, e antes disso solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que compartilhem o canal, coloquem o gostei, porque isso amplifica, e também, sendo de seu interesse, cliquem no sininho, porque isso permite que todos e todas sejam comunicados das atividades novas que a gente faz. Vicente, com você. Muito obrigado, Granado. Muito obrigado, Granado. Muito boa noite a todas e todos. E um especial agradecimento à professora Marilene Freitas e à professora Raimunda Monteiro, né, por ter acolhido o nosso convite. Viu, Marilene e Raimunda, nós somos um recém-constituído instituto que tem a pretensão de mobilizar, né, a nossa reflexão no sentido mais estratégico, a partir do entendimento que nós, como país, né, como região, né, estamos vivendo uma grande encruzilhada, né, e que esses momentos de encruzilhada são momentos muito estratégicos para a vida de todos, né, e são momentos que requer muita lucidez, né, e requer também conhecimento e, sobretudo, inteligência no sentido de captar as tendências em curso, né? Quais são os rumos possíveis dos processos mais estruturais de nossa sociedade, né? E então nós queremos trazer ao debate a agenda da Amazônia, né? Nessa perspectiva de uma reflexão estratégica, né? Uma primeira consideração é que hoje a Amazônia é simultaneamente uma agenda nacional, né, uma agenda sul-americana, né, uma agenda internacional, e na agenda internacional há destaques específicos, porque é uma agenda europeia que tem certas características, é uma agenda dos Estados Unidos, do Império, e também é uma agenda da própria China. Portanto, nós estamos diante de uma agenda que não pode ser sobreestimada, né? E de uma agenda que tem de ganhar centralidade.
né, em todos os nossos movimentos em diferentes escalas. Aí. Então, essa é uma primeira consideração. Né? Mais ainda, e nós temos de não só abordar a questão da Amazônia através da boa informação, né, do conhecimento consistente, mas também através de um olhar para o futuro, ou seja, quais são as tendências que estão em disputas, né, e as tendências dominantes, as tendências não dominantes, né, porque nós queremos também nos posicionar, quer dizer, o nosso instituto tem essa vocação de um pequeno centro de pensamento estratégico, de não só explicitar informações de conhecimento, mas também se posicionar no espaço das políticas públicas, disputando as orientações das decisões governamentais e assim por diante. Né? Então, e por isso nós estamos muito felizes de termos hoje a Marilena e a Raimunda, porque além de pesquisadoras, né, elas são pensadoras, né? E nós queremos muito explorar a qualidade de vocês como pensadoras da Amazônia e do Brasil, e, claro, da nossa integração sul-americana. Né? De toda maneira, eu queria só fazer um destaque, né? Que na agenda da Amazônia ganha uma centralidade importante o papel do Estado. Né? E o papel aqui do Estado Nacional, nas suas diferentes formatações. No nosso caso, nós somos um Estado federal. Né? E eu acho que é fundamental para nós darmos um salto de qualidade e construir uma efetiva estratégia de desenvolvimento, de preservação e de futuro para a Amazônia, questionar como o Estado se expressa nesse território, né? Fazer um balanço dessa presença, né? E também pensar novas institucionalidades, novos desenhos e novos projetos. Né? Aqui, só para exemplificar, eu acho que a região da Amazônia é a região onde o Pacto Federativo tem de ganhar muito vigor. Muito vigor. Ou seja, a relação entre a União Federal, os Estados Federados e os municípios. Né? Muito vigor para enfrentar as nossas assimetrias federativas, muito vigor para compartilhar conhecimento e experiências, e muito vigor para exercer as funções do Estado como funções de regulação, funções de indução e função de coordenação no território. Né? E, portanto, é fundamental, se vocês pudessem até fazer algumas sinalizações de como até hoje vem sendo a presença do Estado, você entende, no nosso território amazônico. Isso é uma coisa importante. Né? E eu, apenas só para provocar o futuro, eu sou daqueles que acham que no redesenho do Estado brasileiro em relação à da Amazônia, vamos ter de encarar, inclusive, a formação de uma Guarda Nacional Ambiental. Mas aí é uma discussão que eu quero entender, e isso significa que nós não podemos deixar a Amazônia só como uma área de defesa nacional, entende? Ou uma área sobre uma lógica militar. Evidentemente que essa lógica é importante, ela é necessária, ela é presente, mas nós temos também de trazer uma capacidade de garantir uma ordem democrática, de garantir os respeitos da cidadania nesses territórios de grandes complexidades. Né? Então, com essas considerações, mais uma vez agradeço a vocês pela disponibilidade e devolvo a condição dos trabalhos ao Antônio Granado. E um bom debate a todos nós. Muito obrigado, Vicente. Com essa abertura, a gente pode passar direto para as intervenções das nossas duas convidadas. Eu vou solicitar, então, que, inicialmente, fale conosco a professora Raimunda Monteiro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito boa a iniciativa, né, de trazer a Amazônia para uma pauta na Sul, e que tragam... Fechou seu microfone, Raimunda. Fechou o microfone. Ok? Sim. Ok?
Sim. Tá. Então, acho que eu repito boa noite, porque eu não percebi aonde que foi interrompido o áudio. Boa noite a todos. Saudar a iniciativa de podermos aprofundar as questões da Amazônia, né? E principalmente a partir daqui, né? Das experiências de pessoas que têm vivenciado essas décadas, né? E também um pouco da nossa experiência formulando e executando políticas públicas, algumas delas estruturais, né, para a Amazônia: educação, política florestal, política ambiental. Bem, eu acho que vou começar comentando um pouco essa questão da agenda, né, que o Vicente Trevas mencionou muito bem, de como nós estamos na agenda dos principais jogadores na economia do mundo, né? E pontuar de uma certa insuficiência da presença da Amazônia na agenda nacional, mesmo numa perspectiva progressista. Tá? Antes, eu queria dizer o seguinte: do ponto de vista das formulações para a Amazônia, eu estive resgatando aqui o documento apresentado, Marilene participou da construção desse documento, que foi a contribuição do Fórum da Amazônia, né, organizado pela Fundação Perseu Abramo, desde 89, né, e que é chamado O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil. E eu considero que aquela formulação, em 2002, foi muito pertinente, né? E continua pertinente no aspecto de como nós chamávamos a atenção, né, para a importância da Amazônia, não como um problema, mas como uma grande oportunidade na Agenda Nacional de Desenvolvimento do país, né? A gente começava colocando o seguinte: olha, a Amazônia abrange cerca de 60% da superfície da América Latina, é o maior patrimônio natural do planeta, são 7,8 milhões de quilômetros quadrados, 5% da área terrestre do globo, né? No Brasil, a Amazônia engloba uma área de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, mas isso representa 61% do território brasileiro. 20% da água potável do planeta escorre por sua bacia hidrográfica, numa extensão de 25 mil quilômetros de vias navegáveis do Rio Amazonas e seus tributários. A floresta, né, representa 40% de todas as florestas tropicais do planeta e abriga 10% de todas as espécies vivas da Terra. Mencionávamos, né, que só na Amazônia se fala 180 línguas diferentes, de que, do ponto de vista do que a gente calcula como potencial de plantas medicinais da biodiversidade, assim, incalculável, mas só o que as populações indígenas da região utilizam, ou seja, já é do conhecimento dessas populações, são 1.300 plantas para fins medicinais, com princípios ativos característicos de antibióticos, narcóticos, anticoncepcionais, antidiarreicos, anticoagulantes, fungicidas, anestésicos, antiviróticos, relaxantes musculares, das quais só 90 estavam, em 2002, sendo usados comercialmente, né? Então, assim, quando agora, no atual processo de escuta que o Fórum Nacional, o Fórum da Amazônia fez, a professora Marilene também participou dessa escuta, e vários outros intelectuais e movimentos sociais da Amazônia, novamente, na carta Seres e Saberes, que entregamos ao Lula,
no início de junho, de novo, a gente pleiteia, né, coloca a Amazônia, né, como central para o desenvolvimento do país, inclusive colocando que uma política de reindustrialização do país, né, tem que inserir a Amazônia em sua diversidade de regiões e oportunidades para ramos industriais pautados pelas ricas e diversas potencialidades locais. Bem, por que eu começo com a questão digamos assim, do patrimônio ambiental, patrimônio natural e economia, né? Porque é isso que nos coloca na agenda, né, internacional, tanto do ponto de vista das commodities vislumbradas ou já em processo de exploração, né, como, por outro lado, né, do ponto de vista das políticas, né, de emergência climática, né? Então, quando a gente vai ver a história de como os nossos recursos são estudados, gente, os nossos recursos geológicos tiveram seus primeiros estudos promovidos pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ainda lá, acho que em 1914, por aí, o Serviço Geológico dos Estados Unidos faz os primeiros levantamentos, a partir da viagem do Roosevelt por aqui, né, que ele se deslumbra com tudo que ele vê, e, a partir dali, o governo americano já direciona. Quando é no período da ditadura, de 64, lá, os primeiros anos dos governos militares foi o quê? Fazendo prospecção mineral, entendeu? E abrindo o polo, né, mineral de Carajás para o mercado, né? E todo o sistema rodoviário federal que foi aberto a partir de 1970, direcionado, de alguma forma, para o acesso às grandes jazidas identificadas nos estudos do Instituto Houston. Tá? E quando a gente vai ver também historicamente, né, desde a colônia, todo o empreendimento econômico precisa submeter regiões e populações é a mão militar, desde a colônia, né? A economia da borracha foi a mão militar, né? Com base no coronelismo importado, no sistema de coronelismo importado do Nordeste, em grande medida. Né? E quando se promoveu esta grande abertura da Amazônia aos mercados, mão militar. Né? E o que é interessante aí, que a gente tem que observar, é o seguinte, de que estudos estratégicos feitos pelos militares, né, no período de 64 a 70, por aí, eles nunca foram abertos, não há transparência sobre eles. O projeto Calha Norte, né, que foi bastante estudado ainda pela academia no início dos anos, durante os anos 80, né, em que os militares afirmavam que ali residia uma riqueza de 3 trilhões de dólares, né, esses estudos da Calha Norte. Não é por acaso que Bolsonaro assume em janeiro e, quando é em fevereiro e março, eles estão tirando da gaveta os projetos de abertura, continuidade da BR-63 e de abertura dos acessos pela Calha Norte, né? E que foi uma das causas da derrubada daquele primeiro-ministro que abriu o jogo, não lembro mais o nome dele, que abriu o jogo de que a retomada dos projetos rodoviários que atravessariam o Rio Amazonas para a Calha Norte seriam. Então, assim, nós temos uma caixa preta de estudos estratégicos, né, no domínio militar que não foi aberto. Né? E temos aí o processo de acesso às riquezas minerais, né, que durante esses 50 anos está a pleno curso, e com as restrições, e aí sim entra uma coisa importante, gente,
o Antônio Carlos, acho que quando faltar uns 3 minutos, você me avisa para eu poder tentar precisar um pouco aqui no que eu vou centrar mais. Um dos grandes avanços, que eu considero, né, não sou só eu, mas como resultado do primeiro governo Lula, né, foi o ordenamento territorial. Né? O ordenamento territorial para proteger a floresta, para proteger os ativos, para proteger os territórios e direitos. Né? Tínhamos um movimento social muito forte agindo ali, fazendo diálogo com a Casa Civil da Presidência. Né? O ministro Márcio Tomás Bastos, ele tomou para si essa agenda de fortalecer as instituições de Estado na região, e tivemos, naquele momento, um Ministério do Meio Ambiente, né, que acertou na estratégia de frear a fronteira. Porque nós tínhamos, naquele momento, um movimento dessa economia que não aceita regulação, dessa economia, sabe, baseada ainda, né, numa matriz, como é que eu diria assim, numa matriz marcada pela delinquência. Né? Setores delinquentes da economia estavam agindo. Eu estive sequestrada, né, na fronteira do Mato Grosso com o Pará, em 2003, né, acionado por um deputado do Mato Grosso que achava que eu ia criar uma unidade de conservação quando eu fazia uma visita como diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, essa economia delinquente estava presente. Né? Porém, o Estado, naquele momento, conseguiu exercer governança. E vários instrumentos, podemos discutir depois com que instrumentos foi bem sucedido o esforço do Estado em frear a fronteira, frear o avanço sobre as terras públicas e estabelecer uma regulação que funcionou muito bem naquele momento, foi a Lei de Gestão de Florestas Públicas e outros recursos de zoneamento, né? Um ordenamento territorial em larga escala. Funcionou. Né? Então, fizemos um basta, digamos assim, naquele processo avassalador de avanço sobre os ativos, sobre os territórios dos povos indígenas, conseguimos isso. Mas o passo seguinte, né, de coordenar um processo de curto, médio e longo curso de políticas para valorização da floresta, de suporte científico-tecnológico voltado para isso, de planejamento. Né? E o que eu digo, assim, que a economia da sustentabilidade, ela só vai acontecer dentro de um processo organizado e acompanhado, assessorado e com suporte do Estado, assim, quase que pedagogicamente. Né? Porque quando o Estado Nacional quis e fez, promoveu uma política de ocupação num curto tempo, que foi abre estradas, em 2 anos, Transamazônica, BR-63, estava com longos trechos sendo inaugurados, colonos sendo colocados, né? Sudã com os instrumentos todos preparados para incentivar os setores que eram prioritários naquela política, o Estado fez, e muito rapidamente. Né? Política de incentivos fiscais e tudo, milhões, bilhões direcionados para promover pecuária, né? A extração da madeira de lei, só com altíssimo desperdício, e a abertura da fronteira mineral. Né? Então, a política ali naquele momento ela foi planejada, foi dado suporte institucional de políticas públicas e de financiamento para alcançar os objetivos estabelecidos. E em curto tempo, a devastação causada em 10 anos foi fenomenal, sabemos disso, né, do ponto de vista ambiental, e o retorno dessas economias, né, fora a mineração para o PIB, né, a gente sabe que nunca trouxe um impacto socioeconômico efetivo e de largo alcance. Então, a economia voltada, digamos, para um aproveitamento racional, sob manejo, né, dentro de uma regulação e tudo, ela
carece de um choque de Estado e de políticas públicas e de gestão, né, tanto ambiental como de instrumentos para a promoção dessa economia, talvez muito mais ambiciosos, impactantes e com suportes muito mais volumosos do que foi aquele ciclo, né, de devastação. Isso a gente ainda não fez, né? Eu acho que hoje, voltando a esse dimensionamento, né, do que é a Amazônia do ponto de vista continental, do que é a Amazônia do ponto de vista para o país, né, os seus serviços ambientais, né, acho que nós estamos hoje preparados para propor uma revisão, por exemplo, dos instrumentos de financiamento, das instituições que estão aí, dos sistemas de planejamento. Acho que hoje nós estamos preparados para indicar, né, as políticas, os programas, as institucionalidades apropriadas para esta fase, né, que nós pretendemos de grande virtuosismo, que é de valorização da Amazônia em todos os seus aspectos, né, e vamos começar aqui, né, para valorizar economicamente de uma forma duradoura, tem que começar valorizando os seus aspectos socioculturais, né, ambientais, e a partir daí o que a Amazônia pode oferecer para o país em termos de um grande boom de oportunidades, né, econômicas que estão dadas nos seus recursos aquáticos, nos seus recursos florestais, nos seus recursos socioculturais de patrimônio, memória, patrimônio histórico, né, da sua riqueza paisagística, que é um manancial para o turismo, né, para o turismo brasileiro, para o turismo internacional. Então, aí sim. Então, creio que hoje, depois de termos vivenciado, né, a experiência como Estado brasileiro de, sim, podemos frear, né, os processos de abuso desses setores delinquentes que se multiplicaram no período Bolsonaro, né, que a gente já sabe os efeitos disso, né, que culminaram com o assassinato do Bruno e do Dom. Então, assim, temos sim como exercer um choque de governança, tá? E, junto com isso, né, um choque de políticas públicas que realmente integre a Amazônia ao novo momento também que o desenvolvimento brasileiro precisa iniciar, né, a partir de 2023, de uma forma proativa, né, com uma integração dos seus intelectuais, das suas instituições de pesquisa, das suas instituições de ensino superior, né, que têm estudos. Eu conferi, esses tempos, fazendo um artigo sobre o potencial da bioeconomia, eu levantei 500 programas de pós-graduação nas nossas universidades, Marilene, desde o Mato Grosso, né, até o Maranhão, Tocantins também, 500 programas de pós-graduação que trabalham hoje com biotecnologia, com nanotecnologia, entendeu? Com várias áreas de conhecimento, e você sabe disso, que se integrados ao Sistema Nacional, né, de Ciência e Tecnologia, de produção científica, de prospecção de novos produtos, com base no uso sustentável da nossa diversidade, não tenho dúvida de que será muito rápido esse novo momento, né, de valorização da nossa região numa perspectiva nacional. Né? Então, acho que a gente está chegando no momento em que nós podemos dizer, pessoal, pode muito na Amazônia, tá? Pode muito na Amazônia. A Amazônia tem muito a oferecer, né? E a pauta de desmatamento, a pauta dos crimes ambientais, da violência, do trabalho escravo, vamos tratar com uma governança forte, mas a pauta afirmativa,
né, de uma socioeconomia, né, vibrante a partir dos nossos recursos, ela pode preponderar no curtíssimo prazo, só acionando o que nós já temos e somos, né? Quanto mais realmente direcionando uma política de choque mesmo para a promoção de uma economia com base na nossa biodiversidade. Então, por enquanto, é isso. Muito obrigado, professora Raimunda. Eu passo, então, imediatamente à professora Marilene. Marilene. Então, boa noite a todos. É um prazer estar dialogando com tanta inteligência acumulada institucionalmente e civicamente, né, como cidadãos, com esse grupo que está nos assistindo e nos chamando para conversar. E eu queria dizer que eu vou começar exatamente entre o que a Raimundinha terminou e a demanda colocada há pouco pelo Vicente e pelo professor Antônio, né? Como é que o Estado se expressa na Amazônia? E como é que ele poderia se expressar, né? Vai depender das leituras dessa relação Estado e sociedade, e eu vou colocar aqui a nossa, que não é só minha, mas são leituras que se integram não só no campo científico, como no campo dos movimentos sociais, e agora pensando o Brasil, não é, a partir de uma experiência que caminhou até um determinado ponto, onde a Raimundinha colocou, para a gente perguntar por que o nosso documento, O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento do Brasil, não conseguiu convencer, em primeiro lugar, nossos pares, segundo lugar, nossos aliados políticos, em terceiro lugar, nossos constituintes de utopias e de esperança nos governos que foram liderados pelo PT, porque nós já vimos da experiência e de uma crítica contundente ao neoliberalismo do governo anterior, não é? E por que essa insistência de, mesmo tendo à frente das instituições brasileiras companheiros petistas ou seus aliados, ou pessoas do pensamento crítico, ou pessoas com larga experiência na relação Estado-sociedade, partes desse governo, inclusive da estratégia operacional das políticas públicas, se negou a ver a Amazônia a partir dos nossos olhos. Então, eu acho que esse é um problema que precisava ser revertido. Com isso, eu já entro na questão maior da relação Estado-sociedade, como se manifesta na Amazônia. Nós estamos sofrendo de um padrão de governabilidade, que eu não vou dizer que é uma extensão da colônia, porque seria uma certa radicalização desse ponto de vista, mas é um padrão de governabilidade que se propõe a intervir sobre a Amazônia sem conhecê-la e quer cada vez mais fazer da Amazônia um desdobramento do Brasil, não da parte melhor do Brasil, mas da parte menos favorecida do Brasil, da parte mais violenta do Brasil. Já trouxeram cangaço para a Amazônia, que não existia aqui, né? E então, quase todas as intervenções sobre os territórios, os povos, as culturas, as etnias, as municipalidades e a distribuição da Amazônia brasileira pela Federação dos 9 estados, eles não levam em conta essa visão que eu acabei de dizer. Por quê? Porque o parâmetro de intervenção do Estado sobre a Amazônia considera ainda a natureza, a Amazônia, a região norte, os seus territórios e povos e sua institucionalidade instalada como subdesenvolvida.
Mas o contraponto desse subdesenvolvimento que é oferecido a nós é um desenvolvimento predatório. A Raimundinha foi muito precisa nas palavras, né? Um desenvolvimento de banditismo, um desenvolvimento do atraso tecnológico, um desenvolvimento do embotamento da inteligência, um desenvolvimento do apagamento da memória e das experiências que ficaram, historicamente, desde as companhias de comércio metropolitano até todos os arranjos produtivos e todos os nichos de desenvolvimento econômico que foram experimentados na Amazônia. Isso precisa ser revertido. Há uma percepção, que não é só particular, uma percepção de pesquisa, que aquilo que o amazônida, no sentido amplo, não tem poder para mudar, não tem poder para obstar, ele também ele não se esforça por fazer. É como se a resistência dele fosse mais contida, não é? E, de algum modo, eu vejo isso agora nesse diálogo, pensando o Brasil a partir da Amazônia, que a Amazônia hoje é a síntese de todas as expressões da pobreza, da miséria, da violência, da predação, seja do ambiente, seja da sociedade, o que expõe cada vez mais as populações urbanas, as rurais, as indígenas, com novos e velhos problemas, não é? Do que nós chamamos da dominação política das elites regionais. E aí o Estado, de novo, não precisa apenas compreender as elites, como alguns companheiros nossos pensavam, as elites do populismo, as elites do coronelismo, não. As elites, hoje, regionais, são aquelas milionárias do agronegócio, que são deputados federais, estaduais e senadores no Paraná, na Santa Catarina, em Campo Grande, mas têm negócios predatórios na Amazônia. Financiam dragas de garimpo, financiam não sei quantas aeronaves. Então, isso é uma questão que precisa ser tratada. Não se trata mais de lidar com coronéis, como alguns intelectuais embasados numa crítica do pensamento social brasileiro fizeram com que uma geração de pessoas que chegaram ao Estado continuasse pensando como se aqui fosse uma extensão do Nordeste, não é? E não é. Então, a primeira questão que eu coloco era que, no caso do Estado tomar a Amazônia como parte da contribuição para o desenvolvimento do Brasil e a sociedade compreender que o desenvolvimento que a Amazônia pode colaborar para o Brasil não é o desenvolvimento até então conhecido pela sociedade nacional, aí sim nós vamos ampliar a presença de um Estado que se relacione melhor com a sociedade na Amazônia, mas fazendo uma revolução radical sobre todo o padrão de institucionalidade que nós já conhecemos na Amazônia. As universidades na Amazônia não podem funcionar igual às universidades do resto do Brasil. Isso não é política compensatória, não, hein, Antônio? A saúde na Amazônia não pode funcionar da mesma forma, não é, que funciona no resto do Brasil. Em que lugar do Brasil pessoas morreram com falta de oxigênio? Só na Amazônia, só em Manaus. Porque as políticas nacionais de saúde não foram desenhadas para incluir a Amazônia. Assim como a Organização da Ciência Brasileira não foi desenhada para incluir a Amazônia. Assim como as políticas de desenvolvimento econômico não foram desenhadas para incluir a Amazônia. Pelo contrário, era para destruir a Amazônia, para não deixar nenhum vestígio da sua historicidade, dos seus territórios e dos seus povos, e impor um padrão
de relação Estado-sociedade, que foi o mesmo que prevaleceu, não é? Desde a elite agrária do Centro-Sul até o desenvolvimento do industrialismo, vamos dizer assim, de passé, não é? Ou uma integração forçada da Amazônia com o território nacional. Então, esse é o primeiro aspecto. Qual é a diferença metodológica de colocar esse problema agora? A diferença é que o olhar da Amazônia para o desenvolvimento do Brasil tem que ser a partir da própria Amazônia. Não pode ser um olhar à distância, via satélite ou por drone, tal como a gente vê os rios e as florestas da Amazônia, sem considerar suas gentes, suas tipologias, seus padrões de adaptabilidade e a institucionalidade até então desenvolvida sobre eles. Isso significa nacionalizar radicalmente as atenções do Estado brasileiro e da sociedade brasileira para a Amazônia. Significa que nós temos que fazer um esforço concatenado, não é? Eu acho que tem algumas estratégias que depois a gente pode debater, de que o nosso padrão de institucionalidade, quanto mais se parece com o padrão de institucionalidade desigual da sociedade nacional, pior nós ficamos. Eu acho que esse é o princípio, não é? Com isso, a gente descoloniza o olhar e a gente vê de um modo diferente a relação, então considerada periférica, porque aí é o olhar do periférico que vê o modo pelo qual o Estado Nacional, não é, está se processando. E, com isso, uma grande prioridade dessa relação Estado-sociedade seria redesenhar os padrões de institucionalidade da relação Estado-sociedade na Amazônia. Ah, Marilene, mas aí já tem uma sociedade nacional em curso, aí já tem uma agenda internacional, aí já tem uma agenda nacional, e a gente tem que diferenciar o modo certo, não é? Aí é que está. Se for se colocar a partir de uma agenda, nós não mudamos os princípios explicativos nem compreensivos de radicalizar a nacionalização da Amazônia. Por quê? Porque até o governo Lula, os grupos científicos do Brasil, nessa dimensão da internacionalização da ciência, só davam como prioridade de financiamento 3 coisas, do qual São José dos Campos usufruiu muito bem, que era a mudança climática, a química da atmosfera, né? Os padrões de mudança e dos impactos sobre o ciclo hidrológico. E o pessoal do INPE, do Museu Geld, gritando: olha a biodiversidade, olha a bioeconomia. Bom, agora trouxeram a bioeconomia para o centro do planejamento do Lula. É preciso debater com as instituições de pesquisa da Amazônia o que as pessoas que estão pleiteando a inclusão da bioeconomia dentro do plano Lula pensam sobre a bioeconomia. Porque foram esses mesmos grupos que impediram que o CBA se constituísse na maior potência institucional de pesquisa da biodiversidade, da biotecnologia, não é? A partir de 3 coisas muito importantes que a Raimundinha falou en passant: os recursos da floresta, os fungos endofíticos e todas as modificações avançadas de ervas, resinas e propriedades, etc. e tal, de produtos da floresta, que vale uma verdadeira fortuna, e só um produto poderia gerar quantas zonas francas em termos de arrecadação do que se tem aqui. Então, é preciso ver se nós estamos apenas assumindo uma bandeira para ampliar nossos grupos de pesquisa, para empregar uma classe média já formada, mestre e doutor, ou se é para introduzir um padrão qualitativamente diferente do desenvolvimento produtivo da Amazônia, que possa isolar de vez
o extrativismo predatório, não é? Uma integração perversa com setores econômicos delinquentes e a eliminação da barbárie do anti-Brasil que se instalou na Amazônia porque não quiseram nos ver a partir dos nossos próprios olhos. Então, eu acho que isso seria um outro passo. Né? Como se daria a ampliação da presença do Estado na Amazônia diante dessa agenda? Ora, a agenda da mudança climática permanece interessante para a Europa, para os Estados Unidos e para o Oriente, se não para a China, sobretudo para o Japão, e nós já sabemos muito bem o que isso significa, inclusive porque a Amazônia exporta matéria-prima ao vivo, energia viva a preço de banana, para fomentar o desenvolvimento do Japão pelo polo minero-metalúrgico do Pará. Então, isso é uma coisa que precisa ser reestudada nas relações do Brasil no cenário internacional. Se hoje é a agenda da bioeconomia que está posta em pauta, resta saber se essa agenda da bioeconomia vai apenas entregar à natureza fungos endofíticos necessários à agricultura verde dos países centrais, porque eles têm toda a ciência do mundo, mas nós temos a natureza, ou se vai realmente imprimir um outro lugar de um estatuto diferenciado para a intervenção sobre a floresta, para a intervenção sobre os biomas e para a intervenção sobre os ecossistemas. Aliás, essa é uma das tendências, já completando o raciocínio, é ver a região norte, a Amazônia brasileira, a Amazônia continental, e eu diria, grande parte da bacia hidrográfica e da floresta como bioma, como ecossistema, e, portanto, uma tendência de valorização da bioeconomia. Uma outra é diferente e que se coloca ainda num estado de mediação entre a institucionalidade que nós temos e aquela que nós queremos ter. Quando nós assistimos nos fóruns, nos comitês do CNPq, nos comitês da CAPES, na Secretaria de Ensino Superior, não é, do Ministério de Educação, a argumentação de comparação e de equidade entre as instituições desse porte da região norte com outras do centro-sul e do sudeste, onde a introdução do pensamento universitário e da pesquisa científica organizada na malha nacional brasileira se deu 80 anos antes, é que você vê que permanece a visão da institucionalidade anterior que puxa o Brasil para trás e que não deixa o Brasil se integrar às áreas onde potencialmente ele poderia realizar a inovação. É assim que se vê a Amazônia hoje, não é? Ela é uma área potencial de inovação em todas as dimensões da sociabilidade humana, né? E, para isso, uma revolução interna nas instituições científicas, nas instituições universitárias é necessária. Por quê? Na agenda internacional, sequer um grão de areia, um sapo, uma folha, uma árvore, para não falar na complexa biodiversidade que a Raimundinha colocou, não há como a intervenção humana prosseguir sozinha no ritmo predatório que ela está. Aí vai acontecer a proposta do Frei Leonardo Boff, aí vão internacionalizar a Amazônia. Se nós somos hoje a parte do trópico úmido do mundo mais conservada, todos nós sabemos o que os orientais fizeram com a Indonésia, todos nós sabemos o que a Europa fez com o Congo, não é? Só existem 3 partes do trópico úmido no mundo, a Amazônia, o Congo e a Indonésia. Então, será sobre a Amazônia que recairá. É claro que não na perspectiva do finado Arthur Reis, a internacionalização, mas numa outra perspectiva
do patrimônio planetário e da responsabilidade que os governos sul-americanos, que os estados da Amazônia continental terão sobre essa parte fundamental da história natural da Terra, como fala o Enio Candotti, mas especialmente da história da relação natureza e cultura para o futuro do mundo. Então, essa é uma dimensão, os físicos que gostam de grandezas, eles podem calcular melhor, não é? Apareceu num debate ultimamente uma coisa importantíssima. Quanto custaria para conservar 83% da Amazônia brasileira? Não é? É um debate que estamos fazendo no nosso comitê, a partir de biólogos, engenheiros, enfim. Custaria 14, pouquinho bilhões por ano. Quem é que vai pagar? O Sudeste vai querer pagar no Pacto Federativo, funcionando como temos essa conta? Não é? Essa preservação vai interessar as estratégias de sobrevivência das populações, dos segmentos urbanos, das populações deslocadas pelo próprio Estado brasileiro para a Amazônia? Né? Outro dia, ouvindo um debate do empresário, ele diz que a Zona Franca de Manaus gerou algo que não era esperado, uma fúria arrecadatória, não é? E a proteção à floresta, porque trouxe todo mundo do campo para a cidade, esvaziou o interior ou deixou o resto da pobreza isolada por baixo dessa biomassa. Então, essa é uma questão que precisa ser levantada. Os brasileiros compreendem o que é uma economia verde, altamente sofisticada e cara, compreendem como se processam as estratégias de conservação e preservação ambiental? Ou isso é um diálogo nosso, de acadêmicos, de cientistas, de gestores públicos preocupados com a imagem que o Brasil tem lá fora? Se alguém conseguir, no cenário do fomento e do agenciamento de recursos internacionais, conseguir provar que a intervenção na Amazônia pode ser feita sem manejo científico, ele vai conseguir fazer o grande milagre, né, de dialogar com esses pares. Porque tanto na agenda internacional americana, como na agenda internacional europeia, como na agenda internacional oriental, a Amazônia podem abrir os planos, faz parte de todas as estratégias do desenvolvimento da organização científica desses países. Mas ela não faz como unidade de análise especial na organização científica que estrutura a inteligência brasileira. Esse é o grande problema, que precisa ser revertido. Não é? O que a gente via nas continuidades do governo do PT, por pessoas que passavam por aqui, alguns empreendedores, alguns sonhadores, diria até que algumas pessoas inocentes e bem-intencionadas, era a imagem que eles tinham de projetar suas experiências sobre os territórios e os povos. Era uma que queria trazer tuk-tuk para cá e desaparecer com todos os carros, era outra que queria montar um espaço onde não pudesse entrar isso e aquilo, era outro que achava que o bem viver poderia ser adaptado assim, assado, dentro dos territórios indígenas, e os índios diziam, não, nós não queremos isso. Os caboclos, não, nós precisamos de portos, nós precisamos de saúde, de políticas públicas, nós precisamos de engenharia de pesca, não é só de biólogo pesqueiro. Né? As populações tradicionais, não, nós precisamos que se interiorize a ordem nacional, nós precisamos de mais engenheiros, nós precisamos de mais cientistas, nós precisamos de mais médicos. Então, tem uma certa ingenuidade, não sei bem se é ingenuidade, mas tem uma ignorância que não é maléfica quando ela não é aplicada sobre os outros. Né?
mas ela deixa de ser ingênua quando ela se articula com algum padrão de governabilidade e, através de um governo democraticamente eleito, popular, de matriz do pensamento crítico, e essas coisas são empurradas para a Amazônia. Era melhor que se exercitassem por lá mesmo, por lá onde elas foram pensadas, não é? Então, esse é um outro problema. Aqui não pode ser mais território de experiências dos outros. Quando eu digo outros, eu falo daqueles brasileiros que não compreendem o lugar da Amazônia no desenvolvimento do Brasil. Isso aqui não é lugar para colocar populações desprovidas de tudo, como foi feito na época da borracha. Jogar cearenses, paraibanos ou outras populações dentro da floresta, porque até hoje a nossa estrutura de ocupação humana nas localidades, que foram apelidadas de comunidades, são comunidades coisa nenhuma, nas localidades, nos vilarejos, na Amazônia profunda, como eu chamo, ainda são caudatárias do seringanismo, da época da borracha. Depois de tantos anos da Segunda Guerra Mundial para cá, a sociedade nacional não conseguiu fazer prevalecer, fora dos marcos da ditadura, um plano que coubesse, não é? E que acolhesse a diversidade biológica, sociocultural, não é? Econômica não tem, porque é o extrativismo da floresta, e a adaptabilidade dos povos, que ainda os faz se manterem vivos na Amazônia profunda, especialmente. Quando a afinada Berta Becker, no fim do governo Lula, já estava doente, as últimas vezes que ela veio aqui, estava para sair esse livro dela sobre dimensões humanas da Amazônia, ela disse, eu não sabia que a Amazônia, a parte ambrófila propriamente dita, estava tão penetrada pelas populações. Nós precisamos redesenhar estrategicamente o espaço da Amazônia brasileira, né? Ou seja, o arco do desmatamento entrou pela parte sul do estado do Amazonas e pela parte mais conectada de Rondônia com o centro-oeste, e hoje de Ariquemes, que é distante 8 horas de ônibus da capital de Rondônia, não é? De Porto Velho, não tem mais nada a ver com a Amazônia. Acabou a floresta. É um desenvolvimento agrícola, mas do grande agronegócio. Tem nada a ver com a agricultura familiar, tem nada a ver com a agricultura indígena, não tem nada a ver com uma interação mais societária do uso da terra. Tem a ver com um tipo de desenvolvimento produtivo que gera mais desemprego e que produz mais desigualdade. Quem foi que permitiu isso? Não dá para dizer que isso foi feito nos 4 anos do Bolsonaro, né? Qual é a nossa parte, Raimundinha? Na inteligência que não conseguiu traduzir para o Brasil que tudo isso estava contido como uma crítica e com uma intervenção necessária do Estado para obstar esse desenvolvimento predatório na Amazônia profunda. Se você for para Roraima, o mesmo movimento está acontecendo. Não bastou o Ministério Público acabar com a farra dos arrozeiros. Os arrozeiros, principalmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, continuam comprando estoques de arroz exatamente para assegurar a parte deles no mercado, não é? De grandes produtos, com a marca da Amazônia. Todo mundo sabe o escândalo que foi na Serra da Raposa do Sol, pois as práticas de agressão e de invasão aos territórios continuam, mas continuam com a ausência do Estado, melhor ainda, continuam com o amparo do Estado. Antes não tinha esse amparo. Agora são incentivados pelo Estado a desenvolver a barbárie, a violência e a predação. Isso tem que acabar.
o redesenho do Brasil para a Amazônia seria exatamente radicalizar em todas as dimensões socioeconômicas, culturais, do desenvolvimento das políticas educacionais, assegurar o direito das populações amazônicas de desenvolverem um grande diálogo entre as competências e o conhecimento organizado no Brasil, com os territórios, com os povos, com as instituições, e fazer, sim, daqui um enorme laboratório de governabilidade, do Estado de Direito democrático, daquilo que poderia ter sido no Brasil profundo, que poderia ter sido no Nordeste, sem tanto sofrimento, que poderia ter sido na região Norte, sem tanto sofrimento. Quando a gente fala, não é, nessa radicalização, a ideia seria que uma visão estratégica sobre a Amazônia conseguisse mobilizar a sociedade e as instituições brasileiras, que a Amazônia só pode sofrer a intervenção humana num determinado padrão de desenvolvimento tecnológico. Nada de porcaria, nada de sucata, nada de indústria fumacenta, nada de resto dos arranjos produtivos já condenados pela inteligência e pelo desenvolvimento das ciências ambientais. Ou seja, precisava alguém pagar por isso. Pagar como pagaram para tirar a capital do Rio de Janeiro e trazer para Brasília. Brasília custou mais de US$1 trilhão. Era esse esforço que tinha que ser feito na Amazônia. Vai sobrar, não vai faltar bolsa para a USP, para a Unicamp, para as grandes universidades federais. Não vai faltar dinheiro para a FINEP, para financiar os 83 institutos de desenvolvimento científico concentrados só no Rio de Janeiro. Aqui só tem um, que é o INPA. Aqui tem uma Embrapa, capenga. Não é? Aqui só tem uma universidade federal. O Pará ainda conseguiu ter mais algumas, então não vai faltar para esse Brasil que tem a cara do Brasil desigual de hoje. Pelo contrário, incluindo a Amazônia num plano de desenvolvimento nacional, vai ampliar as possibilidades de empoderamento dessa dimensão da inteligência nacional e dos direitos civis bem cumpridos no Brasil, que vão valorizar, aí sim, a agenda do bem internacional sobre a Amazônia. Essa agenda do bem hoje quer fazer bioeconomia, que venha, né? Porque a problemática ambiental vai continuar em outro patamar, num patamar de regulação mais importante. Um outro exemplo que não pode mais deixar que se aconteça na Amazônia é a imaginação tecnocrática pensar que nunca existiu marco regulatório sobre terras na Amazônia. Existiam propriedades tradicionais que ficaram submersas, submetidas aos novos ordenamentos territoriais que foram feitos, em alguns casos, com muita perversidade, sobre as populações deslocadas, sobre os ribeirinhos e sobre os povos indígenas. Isso precisa ser melhor compreendido. Então, como é e quais são as prioridades, não é, que a imaginação da comunidade científica, das organizações não governamentais, de segmentos populares, não é, pensam esse reequacionamento da Amazônia pensando num Brasil com outras características, não é? É um pensamento muito, muito audacioso, eu diria, mas não é utópico, não. Ele se embasa, não é? Se embasa em vários pontos, eu diria, em vários pontos que nós precisaríamos assumir, né?
Porque tem gente que pensa que isso aqui é o lugar do imaginário brasileiro, é o lugar dos nossos bichos, da nossa floresta, dos nossos rios, é sim. Mas todas as instituições precisam ser pensadas. Eu conversava outro dia que a questão das fronteiras, das migrações internacionais e da segurança e proteção às áreas e territórios indígenas já demarcados poderia ter o apoio das armas brasileiras. Das armas que eu estou falando é o Exército, a Marinha Aeronáutica. Não com estoque de instrumentos que eles têm aqui. O CIVAM não chegou a servir para as suas finalidades. Um ou outro grupo, um ou outro pesquisador de São José dos Campos, mas o que o CIVAM está fazendo agora? Não é? Então, através da força, das armas e de uma combinação de serviços tecnológicos de altíssimo nível em todos os setores do ordenamento territorial da Amazônia, essa institucionalidade precisa ser pensada. Uma integração completa de todos os setores produtivos ligados à bioindústria, à biotecnologia, à bioinformática, com desenvolvimento de pesquisa avançada no campo da biologia molecular, de um lado, e de outro lado. Não é? Um avanço ou a instituição de uma outra mentalidade produtiva, inclusive no empresariado brasileiro, para o desenvolvimento da bioeconomia. Esta bioeconomia do bem viver precisa ser discutida com os povos. Se eles vão se contentar com o extrativismo manejado com a proximidade científica, né? Ou se eles vão se integrar em outro tipo de plataforma onde o conhecimento tradicional seja mais valorizado. Toda uma conectividade que é urgente por parte do Estado, de redes, de instituições ligadas ao georreferenciamento, à segurança do território nacional e ao ambiente natural, isso é mais do que urgente. Eu me lembro que teve uma época que o INPE só trabalhava em função da agenda climática. Foi proibido de fazer isso, né? Demitiram um diretor por conta disso, mas isso precisa ser retomado não só para a agenda climática, mas para todo o ambiente natural da Amazônia e também ao desenvolvimento territorial. Então, tem eixos já constituídos de inteligência, de institucionalidade, e poderia ser um potencial mercado de trabalho, não é? Que o Estado poderia gerenciar com a sociedade organizada no âmbito do ecoextrativismo, da agricultura tradicional, das atividades minerometalúrgicas, as organizações do território de vários tipos, eu já falei, não só da realização do zoneamento econômico ecológico, que era uma plataforma da Amazônia, do Plano Amazônia Sustentável, mas, especialmente, processos de inovação com base tecnológica local, internacional e nacional, envolvendo especialmente os campos da engenharia, das comunicações, da informática. Consequentemente, isso iria incidir sobre a bioprospecção, sobre os estudos da biodiversidade, da biomassa, com iniciação ao desenvolvimento de novos padrões de desenvolvimento econômico, de tudo que já foi falado, fitofármacos, fitoterápicos, etc. e tal. Mas uma afirmação consciente dos campos científicos, das nossas instituições que organizam a ciência nacional, a CAPES e o CNPq, de que as agendas de pesquisa elas têm que ter o espírito público, elas não podem estar ligadas à afirmação de grupos de prestígio e ao monopólio, não é, de alguns grupos de pesquisa sobre
temáticas que nos dizem respeito diretamente. Eu me lembro que no começo do governo Lula, eu e algum grupo eu diria, de quase que ativistas da ciência, nós descobrimos que uma determinada celebridade da ciência, só ela tinha 80% do fomento da pesquisa para recursos hídricos, e ele era intocável, né? E, de alguma forma, a organização das agências de fomento no Estado impediram a continuidade desse tipo de coisa, mas que já está voltando a acontecer de novo. Um monopólio de campos científicos, de instituições científicas e de celebridades da ciência sobre a nossa agenda. Essas informações e esse conhecimento precisa se transformar no meio de valorizar a nossa riqueza, não do jeito que alguns setores pensam que pode ser a valorização do que eles chamam de ativos ambientais. Se pensar nesse tipo da Amazônia apenas como usufruto dos recursos naturais, não vai ter que dialogar só conosco, vai ter que dialogar com o mundo inteiro, não é? E eu não sei se o Brasil tem relação de força suficiente para sustentar as intenções de continuidade de um desenvolvimento predatório, de uma violência sobre os recursos e da barbárie na Amazônia. Eu imagino que não. Eu imagino que não teria condições de fazer isso. Uma prioridade, né, de que todas as iniciativas de produção do conhecimento que se transformassem em desenvolvimento produtivo passassem pela uma imaginação empreendedora. No caso, não é do empreendedorismo, da forma como se traduz, mas era um protagonismo desses campos dentro da área florestal, dentro do manejo da floresta, dentro da geração de novas fontes de energia, numa visão interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar, mas que tivesse como foco Vicente e Antônio, né? Uma abordagem antropológica da relação natureza e cultura na Amazônia. Essa relação é fundamental, né? Isso iria implicar que todos os esforços de fomento do desenvolvimento do conhecimento para alterar essa situação de barbárie na Amazônia, eles estivessem sediados na Amazônia. Eu me lembro, há alguns anos, quando eu era jovem, eu passei um período grande no Canadá, e a coisa que eu mais me admirava era que todas as agendas do desenvolvimento da pesquisa e do desenvolvimento produtivo eram regionalizados. As agendas eram regionalizadas em torno de interesses e da organização do conhecimento, não é? E dos setores produtivos na área, até porque lá tem uma coisa parecida com a Amazônia, tem áreas isoladas e que não são interessantes para serem, não é, mexidas do jeito como foram mexidas. Enfim, eu acho que várias modificações de alguns marcos regulatórios na superestrutura jurídico-política do Estado brasileiro precisam ser pensadas para a Amazônia. Eu estou pensando nos fundos setoriais. Então, você cria o Fundo Amazônia e não deixa mexer. Ou não há uma abertura da caixa preta das intenções e do controle público desses fundos setoriais para a Amazônia. E aí você vê empresas de desenvolvimento tecnológico, sei lá de quanto, mas eu tenho interesse na Amazônia e ele obtém recurso do fundo. Tudo bem, venha para a Amazônia, venha trabalhar na Amazônia e torne pública essa intencionalidade, porque o dinheiro é produzido aqui. A justiça do Pacto Federativo não existe na Amazônia, né? Do ponto de vista da arrecadação, nós arrecadamos na renda per capita
não é? 5 mil e poucos dólares por cabeça é a mesma coisa que São Paulo, que tem uma injustiça e corrupção, não é? Porque nós pagamos muito mais para ser Brasil, isso não é só um chavão, os empresários dizem isso, eu não sou empresário, nós pagamos a comunicação mais cara, a passagem mais cara, a saúde mais cara, o nosso trabalho se torna mais desgastante porque nós somos o Brasil, o anti-Brasil, diria assim. Nós pagamos mais, né, para o Brasil do que o Brasil nos dá. Se eu não me engano, é em torno de 13% para 3%. Eu não sei bem a atualidade dessa conta, que é uma conta pública, foi muito discutido na época do primeiro governo Lula, depois chegou a ser discutida no primeiro governo Dilma e não deu em nada. Então, essa dimensão de convencimento das nossas necessidades e das nossas realidades, na expectativa que nós temos da intervenção do Estado brasileiro, precisa ser um convencimento que nós tenhamos a partir de agora. Porque depois que cada um estabelece qual é o seu padrão de relação com o Estado e a sua esfera de poder, ninguém olha para cá. Então, esse segundo grupo, que eu diria de reivindicações, vamos chamar assim de reivindicações, mas, na verdade, são de urgências, iria, de alguma forma, dar um outro direcionamento ao BNDES, ao Instituto Rio Branco, que deveria formar mais pessoas aqui. Nós temos 9 fronteiras, cada fronteira é uma problemática diferente, né? Eu sei porque trabalho na fronteira, não só nas universidades, fronteira com Colômbia e o Peru, eu conheço aquela área do Javari, do conflito, profundamente, como trabalho no Rio Negro, na área da fronteira da Venezuela com a Colômbia. O Brasil não conhece nada da Amazônia caribenha, não sabe o que aconteceu depois que o Suriname, de um lado, e a Guiana Francesa se estabeleceram com suas fronteiras e tomaram um pedaço das terras de Roraima. Então, tem várias coisas que são conflitos não explícitos e, como não são urgentes e nem são do conhecimento da sociedade nacional, não há uma iniciativa de manejo dessas questões. Falei do CNPq, da CAPES, do INPE, das políticas de ciência e tecnologia, das políticas de interiorização das universidades, que são extremamente importantes. Elas não vão enfraquecer as universidades do Centro-Sul, pelo contrário, as universidades do Sudeste, elas têm que fazer da Amazônia um enorme laboratório em todos os campos do conhecimento. Elas têm que fazer circular a inteligência da juventude. Elas têm que ter um projeto para a Amazônia, como tinha Oswaldo Cruz, como tinha Frânio Peixoto, como tinha Carlos Chagas, e eu estou falando assim não só da área da saúde, como tinha Aziz Absaber, como tinha Otaviani. Os setores da inteligência nacional precisam compreender melhor a Amazônia, não só através das pessoas que eles formaram para intervir aqui, mas através da compreensão das dinâmicas que se processam nesse espaço geográfico, sociocultural e econômico. Por isso que eu digo que seria um enorme laboratório, não é? Renato. Eu acho que é fundamental institucionalizar experimentos econômicos que integrem os saberes tradicionais da Amazônia. Aí eu acho que essa história do bem viver, já presente na Constituição dos países, né? Agora entrou mais Equador, Colômbia, que não estava, e a Bolívia, é importante que o Estado Nacional monitore um grupo de estudo para acompanhar a experiência desses países e criar nichos de inovação, de gestão territorial e econômica como estratégia de sobrevivência dos povos da Amazônia, que não são poucos, não é?
E a gente Tem muitas abrir um coisas pouco, que nós vamos integrar, Antônio, e provavelmente encaminhar a partir desse comitê que a gente está coordenando aqui, né, que nossa videocarta vai sair. Eu acho que a gente pode, a exemplo do que a Raimundinha colocou, daquele seminário que nós fizemos com a Fundação Perseu Abramo, aprofundar algumas experiências, discutir esse princípio de inversão metodológica, da periferia para o centro e não o contrário, e revolucionar a institucionalidade na Amazônia, gerando uma tendência mais otimista sobre a Amazônia da natureza, de biomas, ecossistemas, sobre a Amazônia da cultura e da economia, com novos parâmetros e arranjos produtivos para o Brasil, e da soberania. Essa soberania precisa ser pensada. Muita gente ironizou o conceito de florestania que foi inventado lá no Acre, mas eu acho que é alguma coisa que pode ser retomada, não é? Pela solidariedade dos brasileiros na Amazônia. Muito obrigada. Muito obrigado, Marilene. Muito obrigado, Raimunda. Eu vou pedir, dado o avançado da hora, que o Vicente faça já o encerramento dos nossos trabalhos. Mas, olha, fica um grande abraço a vocês duas. Muito obrigado mesmo. Vicente, com você. Então, reforçar o agradecimento nosso às nossas duas musas desta noite aí. Vocês foram mais de que expositoras, mas musas inspiradoras, né? E, portanto, depois nós queremos continuar. E, olha, foi uma noite gloriosa. E viva a Amazônia, né? E viva o povo brasileiro. Muito boa noite.